Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2017. A força do querer tem reviravoltas espetaculares, confira os desfechos, parte 3. O final de A Força do Querer deu um giro de 360 graus na vida de seus personagens para colocá-los de volta ao ponto de partida. Zeca, Marco Pigossi e Rui Fiuk descobrem que as águas do rio que os uniram também trouxeram a sereia que os separou. Bibi Juliana Paz teve uma cena idêntica do fim de seu noivado com Caio Rodrigo Lombardi, só que dessa vez em uma reconciliação. Reviravoltas desse tipo estavam programadas para mudar o destino dos principais personagens. Instinto de sereia. Ritinha Isis Valverde tem coração, apesar de gostar mais de si mesma, como costuma dizer. Seu grande amor é o filho, Ruizinho. Ela fugiu com o menino, mas acabou seduzida pela liberdade de nadar em outros mares. Com o salto no tempo, o público viu que a sereia ficou internacional e foi trabalhar em um parque aquático nos Estados Unidos. Noiva de novo, Cibele Bruna Linsmeyer também voltou a ser noiva e se casar, só que é com ela mesma. Empoderada, a personagem mostrou que não precisa de homem nem para realizar esse sonho. As duas personagens mostram uma das maiores chagas da humanidade segundo o Espírito Emmanuel no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra lançada por Allan Kardec, o egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, porque impede seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo que me importa. Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, na noite de 9 de julho de 2010, em Moscou, Rússia. Afirma em mensagem intitulada O Tormento do Egoísmo que o egoísmo é virosa e perigosa, que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da lídima caridade.
O Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem, no egoísmo, a condição de bafio pestilencial, que necessita de terapia preventiva muito bem elaborada e tratamento persistente depois que se encontra instalado. Não ceder-se espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que se manifeste, deve ser atitude do cristão sincero, do espírita consciente das suas responsabilidades. Evitar agasalhá-lo em qualquer dos seus disfarces, é uma forma segura de precatar-se da sua vigorosa constrição. Não foram poucos os missionários do bem que se permitiram tombar nas artimanhas nefastas do egoísmo, conforme hoje sucede em todos os segmentos da sociedade. O altruísmo, que lhe é oposto, constitui-lhe estímulo vigoroso para a união do eixo psicológico fragmentado, fazendo que o bem e o mal encontrem a emoção comum do amor que lhes é a meta a conquistar. Das nascentes do ser brotam as emoções, a princípio violentas, como resultado das experiências afligentes, tornando-se, a pouco e pouco, equilibradas e propiciadoras de felicidade. Na razão direta em que o espírito desabrocha consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da lídima caridade. Passa a reconhecer o seu real valor de aprendiz da vida, facultando-se a solidariedade de que necessita, a fim de mais amplamente penetrar nas razões profundas do existir. Não se jacta, nem se subestima, permanecendo identificado com a realidade que o cerca e procurando alcançar os patamares mais nobres da evolução. A humildade surge-lhe naturalmente enquanto compreende a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica da criação. A alegria de viver adorna-o, dando-lhe um suave encantamento em tudo quanto faz e sente, porque se reconhece membro efetivo do conjunto universal. Enquanto se atormenta nas sensações do medo, da incerteza e das suspeitas, a prepotência alucina-o, porém, quando percebe que a sua segurança encontra-se no ser e não no poder, nos valores internos e não nas aquisições de fora, passa automaticamente para os comportamentos pacíficos e pacificadores. Colocando-se a serviço do bem, é do à verdade e ao dever, não elegendo postos nem lugares de destaque, mas dispondo-se a trabalhar em qualquer setor em que seja colocado, aí dando mostras da felicidade de produzir. Jesus, na carpintaria de seu pai, aprendeu o ofício modesto e o exerceu, quando era possuidor do conhecimento universal. Podendo expressar a sua mensagem com o verbo profundo e complexo que decifrasse os enigmas do universo, optou pela singeleza e poesia da linguagem do povo modesto, compondo poemas insuperáveis com os grãos de mostarda, peixes e pães, semeadura e cega, redes e moedas, ovelhas e azeite, ultrapassando todos os pensadores do passado e mesmo do futuro. Ninguém falou com a destreza e magia com que ele narrou as maravilhas do seu reino, estimulou os alquebrados a levantar-se e prosseguir, amparou os tíbios e os fortaleceu, recuperou os perdidos e mortos, dando-lhes significados existenciais. Enfrentou o farisaísmo com sabedoria, mas sem presunção, embaraçou os jactanciosos não os humilhando, e pairou acima do biótipo comum pela grandeza de que era portador, não em decorrência de homenagens e honrarias mentirosas. Recebeu com a naturalidade e o carinho e o destaque merecido, através das lágrimas de uma mulher recuperada do processo obsessivo e destacou que, naquele gesto, ela lhe embalsamava por antecipação a honraria foi maior para aquela que lhe beijou e ungiu com perfume os pés do que ele próprio e, no entanto, é o Rei Solar. Recorda-te que a pérola pálida e preciosa é uma defesa do organismo da ostra agressividade do grão de areia no seu organismo. Silenciosa e continuamente, o animálculo envolve o invasor na estudação da sua mucosa ferida e abençoa-o com deslumbrante beleza.
A humildade realiza o mesmo, quando o egoísmo tenta espezinhá-la, submetê-la e destruí-la. Examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de outubro, por Feijão.